Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sobre Livros. Eu sou a Beatriz. E eu sou a Catarina. Muito bem, hoje vai ser o último episódio da saga de The Folk of Air, da Holly Black. Uhum. Vamos terminar esta linda, maravilhosa aventura. Finalmente acabamos isto. De, da, nós vamos acabar com que livro? The Queen of Nothing. Exato. Nos últimos dois episódios, nós lemos o The Cruel Prince, The Wicked King e agora terminamos com The Queen of Nothing. Sim, nós saltámos as novelas. Exato. Esses 1.5, 2.5, não obrigado. Saltamos isso à frente. Podem ler à vontade, não nos impedimos. Tipo, não vos impedimos. Podem ir à vontade e ler. Uh, Nós é que já estamos fartas. Nós somos bué haters desta série, por acaso. Sim, não, não me surpreendeu. Nós vamos ser canceladas. Não faz Muito mal. bem, Catarina, o que é que tu achaste deste último livro? Ok. Em relação a este último livro, eu no início estava a gostar e achava que podia ser o meu livro favorito dos três. No entanto, achei que o livro estava a ir muito devagar no início e eu Hum? estava um bocado assustada porque tinha poucas páginas. Imagina, faltavam já 30 páginas para acabar o livro e eu achava que ainda faltava um monte de coisas para explicar. Uhum. Então eu achei que um pouco mais até meio foi muito lento e depois foi muito apressado. Já! Portanto, eu diria que se calhar o primeiro foi o meu favorito, depois foi o segundo e este é o que eu menos gosto. Eu estou um bocado assim também. Epá, foi o que tu disseste. Aquilo parecia estar bué lento, bué a custar fazer a ação. E depois do nada aquilo era toma, toma. Sim, Tipo, sim, não foi tudo parava. muito apressado. E havia ali bué coisas que tipo. Opa, parece que saltou e ficaram coisas para explicar. Epá, mas tipo, eu estava à espera que tipo, aquela cena da batalha e disso tudo fosse muito mais desenvolvido. Tipo, foi um build-up do caraças para chegar até ali e depois, tal, acabou. Sim, toda. Sim. Ah, pois e depois eu sinto que os acontecimentos do livro não foram nada de. São bastante simples de resumir. Não há nenhuma complexidade nisto. Ah, e é isso que eu tenho a dizer. Não sei se queres Mas foi avançar mesmo. para falar um pouco do que aconteceu no livro. Podemos Tipo, agora avançar. começar no Tipo, início. então pera. Olha, primeira coisa. Epá, eu já não me lembro. Foi neste livro, né? Que a Jude voltou. Ah, sim, sim. Primeira coisa, quando tu disseste que ela faltava QI, ela faltou mesmo QI. A mulher é burra. Tipo, eu já tinha pensado que isto poderia ser uma coisa, porque ela foi coroada Queen of Elfhame. Tipo, ela era a rainha quando casou com o Cardan no segundo Uhum, livro. E uhum. depois ele baniu-a. E eu pensei, então, mas ela é da Crown, ela pode desbanir-se a si própria. Eu Ah, pensei não nisso, pensei mas nisso. depois pensei assim mais à frente. Ah, não, tipo, se calhar há ali qualquer coisa, eu estou a ser tipo demasiado. Então era. Ai, Era literalmente isso. era Mas tu literalmente estás a ir isso. muito à frente. Estás muito à frente. Isto é o que eu pensava que ia acontecer neste livro quando acabei de ler o segundo. Ela Hum. foi banida, fiquei bem chateada com o Cardan, fiquei bem chateada, mas depois pensei, mas ela pode desbanir-se, ela é tecnicamente da Crown. Fiquei tipo, Não. não, mas ela é burra, ela ficou tipo metade do livro. Sim, ela. Portanto, vamos começar do início. Jude no mundo dos humanos. Chateada Chateada. com o Cardan, porque assim, ela é rainha, ninguém sabe que ela é rainha. Toda a gente se riu no outro livro quando ela disse Pois que era a foi. rainha de lá de Elfhame. E ela está Uhum. chateada e ela vira uma espécie de hitman, vá, contratada por Uhum. uma fada, não fei. Ahm, e ela E tipo vai, para resolver problemas sim, para lá resolver no. problemas. Uhum. E ganha dinheiro a troco disso, pronto. Ela está a viver com a Vivi e com o Oak, sendo que a Heather deixou a Vivi, como já sabemos no segundo episódio, no segundo livro. Pronto, mas não, lá está, não é muito importante. Mas bem,
A Jude anda ali a ser assassina no mundo dos humanos, basicamente. Uhum. Ela vai ser contratada para assassinar uma general da corte de The Court of Teeth, acho Teeth. eu. Yeah, Que ela anda a ser canibal. sim. Mas pronto, ela ganha a batalha, não interessa, pronto, está lá. Do nada, quem é que surge? Quem surge? Taryn. Taryn surge Essa vadia! e surge a dizer que matou quem? O Loki. E Escuta, eu fiquei bué feliz, bro. mas não ficaste bué à toa. Fiquei bué à toa. Tipo, mas ela Foi matou o bué à marido. toa. Tipo, Ela eu não me estou matou a o marido. queixar, tipo, à vontade, mas é um Mas imagina, bocado. eu considerava o Loki o vilão da história toda. Sério? Sim, Ele era eu bem acho, mid. eu acho que ele é o vilão da história toda. Ele era um bocado. E ainda acho mesmo no final. Achas? Sim, já te posso explicar depois Ele era um porquê. bocado cocó, tipo, ele, Ele era, ele mas só ele. queria história. Tipo, ele estava sempre a dizer que quer história, não sei o quê. Exato, mas tudo o que aconteceu de mal à Jude foi por causa dele. Tu depois descobres Pronto, mais à frente. um bocado, yeah. E ele para mim foi vilão da história. Mas imagina, ele foi morto, basicamente, Uhum. pela Taryn, porque eu nem percebi bem a razão. Acho que eles estavam a discutir. Ele era Eu não me promíscuo, acho que lembro ele andava bem. com muita gente também. Claro que ele era uma puta Bip! mesmo. Mas ele era. E acho que ela contou-lhe que estava grávida. Sim, ele sabia. Eu acho que ele estava a aprisioná-la um bocado. Não sei. Uhum. Não sei, mas estava ali uma tensão e pronto, e basicamente a Taryn matou o Loki. E depois ela vai ser julgada e ela pede, vai ao mundo humano e diz à irmã: Olha, sabes, eu traí-te, mas olha, podes fingir que és eu no trial que é para poderes mentir. E pronto, assim sem mais nem menos. Tipo, Jude, volta para Elfheim, sendo que tu estás exilada e que algo te pode acontecer caso percebam que sejas eu, mas vai lá, vai lá. E Yeah, bem, vai que eu não quero ser presa, estás a sim. ver? E bem, sem mais nem menos a Jude vai, porque também ela quer saber o que é que se passa com o Cardan, não é? Exato. Mas imagina, não há muito, não sinto que houve ali uma reconciliação entre elas as duas. Foi tipo, sim, eu vou. E pronto, ficou por aí. Tipo, Sim. epá, há boas coisas que estão a faltar na história, meu. Tipo, parece que não Óbvio, há nada aprofundado. eu pensei que a questão da morte do Loki fosse tema de assunto ao longo do livro. Bia, eles simplesmente cagaram completamente nisso. Cagaram nele mesmo. Tipo, fico. O Eu Loki queria saber era o o que é que melhor amigo. aconteceu ao pai dele, eu queria saber boas coisas. O Loki era o melhor amigo do Cardan. Yeah. Eu queria saber os segredos da mãe, eu queria saber Ele sabia tudo. bué coisas, sim, não sei, enfim. Yeah. Jude vai lá disfarçada de Terry, não é? Nós sabemos que a Terry é uma pessoa civilizada e a Jude não. Pronto, a Mas Jude sim. é assim mais rebelde e a Terry era mais menininha, flores e simpatia. Mas não quer dizer que a Jude seja má pessoa, porque já reparámos que a Terry é que é a falsa aqui. Uma sonsa. Exatamente. Mas bem, a Jude vai lá ao trial, o Cardan reconhece logo a Jude, sabe de longe que aquela não é Taryn. E há lá o trial e o Cardan chama a Jude. Ele leva a Jude para um quarto deles para investigar se ela não tem aquele colar de berries ou pronto, para não ver se ela não está a Sim. fugir aos encantamentos. Yeah. Pronto, era só uma coisa para disfarçar perante os outros, porque ele sabia que aquela era a Jude, mas os outros tinham que É para eles estarem acreditar que aquela era a Taryn. sozinhos. E ele aproveitou esse momento. Porém, Exato, foi o esperto. Psy, quem é que veio salvar a sua filha? O Maddox. Merda. Exatamente. E então ele rebenta com aquilo tudo e leva a Jude a pensar que é Taryn. Anda burro, meu. Ele queria salvar a filha, pronto. Mas, opá, Bi! não podia. Oh, Bia, para de dizer as neiras. Opá, desculpa. Mas isto é tudo por falta de comunicação. Se houvesse telemóveis, não tinha acontecido nada disto. Não, nem é preciso dos telemóveis. Se aquela família fosse mais comunicativa e não tão tóxica, só mortes e. Opa, ele matou os pais. Yeah. Ele matou os pais delas e depois ele Epá, aquilo é tratou-as bué como se fossem filhas, disfuncional. mas ele é bué disfuncional.
Tudo depois funciona. Mas bem, ele levou lá para a Court of Teeth e a Jude está lá e está a fingir que é Taryn para o Madoc e sabe lá os segredos. Há lá uma rainha que está a ser, aprisionada, entre aspas, a ser cobaia dos pais, acho eu. Eu não percebi isso. A Suran. Sim. Eu não percebi isso. Estava bem esquisita. Eu não sei, Tipo, acho que ela porque é eu uma acho que a miúda Suran nova. tinha tipo uma Uma lixe. chain, Sim. assim, uma lixa, e tipo ela estava cheia de Marcas. cicatrizes e Sim. marcas. Eu achei aquilo bem estranho. Então, mas que raio de Sim. rainha é esta? Sim, mas pronto, os pais controlam-na e Yeah. reinam por ela. Mas pronto, a adjunta está lá, infiltrada, descobre cenas. Quando ela ia a fugir, o que é que ela descobre? O Ghost, o traidor. E a Jude tenta salvá-lo. Porque o que é que nós descobrimos? Que o Locke sabe o nome real do Ghost. E para quem não sabe, em Elfhame, pronto, neste mundo de fantasia, quando tu sabes o nome verdadeiro Das fadas, já. tu consegues controlar essa pessoa. Exatamente. E então o Ghost andava a ser Andava a ser controlado. controlado pelo Locke. Que depois nós descobrimos que não foi o Ghost que. Por isso é que eu digo que o Locke foi o verdadeiro vilão. Não foi o Sim. Ghost por iniciativa própria que traiu a Jude. Não, foi o Locke que comandou o Ghost trair a Jude para levá-la para o Undersea. Yeah. E por Ganda isso. cão. Yeah. Esse Locke, epá, ele saiu bem fácil da história. Eu preferia que a Terry não tivesse Morto, matado. eu também. Morto, matado. Oh, Sim. vai, eu queria vê-lo sofrer, tipo. Mas eu gostava de ver mais até onde é que a maldade dele ia, sei lá. Ele morreu muito rapidamente e foi do esquecido nada muito desapareceu. rapidamente. Morreu muito rapidamente e foi Bué, esquecido. Epá, isto foi muito fast-paced, meu. Tipo, Foi. E depois o que acontece? Pronto, depois o Cardan vai lá salvar a Jude com o Roach. Yeah. Vai com o Roach, mas a Jude acaba por ver o Madoc. Porque, epá, isso nem interessa, são cenas bem, porque o outro gajo lá que te construiu a coroa está a fazer uma arma toda broken ali broken ali para o Madoc e pronto, eles antes disso vão lá roubar e ver os esquemas e não sei o quê para resgatar o Ghost. Foi tudo uma coisa, meu. Mas Foi imagina, caos. isto parece que estamos aqui a empatar, mas isto foi relativamente simples. Foi bem simples, mas aquilo foi bem páginas para isso. Foi, demorou bastante tempo. Tipo, esta parte toda foi basicamente o início do livro. Foi. Tipo, eia, bem, aquilo nunca mais acabava. Não. E basicamente o Cardan e o Roach é envenenado, o Cardan e o Roach fogem, Jude encontra o Madoc, luta entre o Madoc e a Jude, Vivi, Taryn e Grima Madoc. Não é Grima Madoc? A Grima Mog. Grima Mog, grande personagem. A Jude Adoro-a. tentou a matar e ela veio ali e ajudou as irmãs. E as irmãs mandaram setas para o Madoc cortou a Jude, quase que ela ia morrendo. Mesmo? Mas, como a Jude é a verdadeira rainha de Elfhame, terra Aquilo foi coroa, lindo. e depois Grima Mog ajoelhou-se e disse: My Queen! Basicamente foi isso. Depois vai a Jude para Elfhame para dizer ao Cardan: Eu sou a rainha desta porra! E pronto, depois. O que é que acontece depois? Já nem sei. Depois, Jude e Cardan estão juntos. Atenção, não houve atos no segundo livro, mas sim neste. Neste livro é que eles fizeram The Deed. Foi neste? Foi neste. Então, Foi Bia, neste. não leste. Opa, não, tem que já li há um tempo. Eles fizeram, mas eu já nem me lembro. Só sei que eles fizeram. Eles fizeram. Sim, fizeram, sim, senhora. Que eles estavam ali todos. Nem foi no todos chão. felizes. Acho que foi no Foi chão. no chão mesmo, tipo, com uma Foi. cama ao lado, e eles preferiram o Pois chão. foi, Pronto. pois foi. Kinky. E pronto, e a Jude é a verdadeira rainha de Elfhame. E o Cardan diz: Esta é a rainha. E depois, não, mais importante. Então o Cardan andou a mandar cartas para a Jude e a Jude nunca as recebeu. Pois, Porque- cadê as cartas?
Porque a Lady acha, Essa porca, yeah. a mãe do Cardan andava a quebrar a correspondência, pronto. Ah pá, ganda vaca, meu. E então nós não, a Jude nunca soube o que é que o Cardan realmente escreveu para ela. Mas o Cardan achou-se bem engraçado e ficou bem à toa com a burrice de Jude, não é verdade? Até eu fiquei à toa. Porque ele pensou, então, mas tu és a coroa, tu podes perdoar-te, tu já podias ter vindo há mais tempo. Sua burra. E ela não foi. Mas pronto, Mas a ela foi Jude mesmo burra. agora é a rainha da Elfame. Entretanto, o que é que acontece? Sei lá, eu nem sei o que acontece. O Ghost volta para, para o reino das Shadows. Boa à toa, imagina. A Bomb e o Roach. Pronto, o Roach está lá envenenado, mas basicamente o Ghost é perdoado. À Então, toa. coitado, ele não fez por vontade, né? Tá bem, não interessa, mas imagina. Não interessa. Como assim? Ele Ele estava a ser podia, obrigado. ele podia a qualquer momento dizer o nome dele e ele fazer porcaria, estás a perceber? Porque o nome dele está aí a correr por todo lado. O Maddox sabe, o Locke É, já sabe, toda a a gente Taryn sabia, era o sabe, Dainer. toda a gente sabia o Oi, estão a nome. tocar à porta. É lá. Ai, o McDonald's. Mas bem, o que é que estávamos a falar? Vou só mutar o microfone enquanto estou a despacotar. Ok, eu vou continuar a falar. Ah, ok, eu nem sei o que é que eu estava a dizer. Recapitulando. Epá, olhem, aconteceu bué coisas lá para o meio. Eu já nem me estou a lembrar. A Bia agora está a comer McDonald's. Por isso ela está mutada. Mas aconteceu lá um monte de coisas para o meio. Aposto que a Bia também não, já nem se lembra. Bem, vamos chegar ao final, que é o mais importante. Pá, o Maddox chega lá com a espada toda broken e ele quer ficar no lugar do Cardan. Opa! Descobrimos que o homem que fez lá a coroa da coroa do lado dos reis e não sei o quê estava amaldiçoada. E o Cardan fica bué chateado e parte a coroa. E adivinhem, a maldição era ele transformar-se numa serpente gigante. Ganda troll, bro. Ai, foi bué troll, bro. Opa! Yeah. Eu estava bué à toa, meu. A Ju tem uma crise existencial enorme porque ela não sabe o que fazer porque ela gosta dele e ele é uma serpente e basicamente a única forma de quebrar a maldição era se ele morresse e ela não o quer matar e depois o Maddox chega lá com os outros do reino e diz assim nós temos aqui uma coisa em que tu vais ter controle nele e não sei quê e ela ainda fica tentada a usar isso, fica ali com 3 dias de crise existencial a pensar no que é que ela vai fazer. Pai, que existencial foi muito boa, meu. Sim, entretanto, pronto, ela tem que mostrar a Elfame toda que ela é rainha e tem que manter postura e mostrar coisa. Depois a serpente anda por ali fugida, mas ela sente que a serpente a reconhece porque há uma altura em que a Jude dorme ao pé da serpente, tipo, olhar para ela e eles adormecem, não sei o quê. Portanto, a serpente Yeah. conhecia e ela Não era eu. tinha esperança que o Cardan estivesse ainda lá, pronto. Isto tudo, porque o Cardan meio que se, o Cardan, antes de ele se transformar numa cobra, Uma serpente. sim, ele declarou-se a ela e disse que a amava e ela não disse de volta, não é? Isto acontece em todos os livros. Supostamente vai haver uma batalha com o Maddox e o reino da Jude. O Undersea junta-se à Jude porque a A Nicásia, yeah. Nicásia gostava também do Cardan, então junta-se a ela. E nós estamos todos à espera de grandes lutas. Porém, faltavam tipo 40 ou 30 páginas para acabar e eu achava assim, Yeah. não vai haver aqui luta. E não é verdade que a Jude não usou lá tal coisa que ia controlar a serpente, mas a Jude, porque o Cardan disse-lhe uma vez uma frase do género: se eu algum dia me transformar numa coisa tão má como o Dane ou não sei o quê, eu sei que és tu que vais me impedir de tornar. Então Muito fofo. ela decapitou a serpente. E a história acabou aqui. Morreu Basicamente, depois basicamente Brincando. ia haver toda a porrada com o Maddox, mas o Maddox só diz
acabou, Jude, ganhaste. E ela ficou boa, tipo, ganha como assim, eu nem fiz nada. Ah, imagina, se eu fosse a Jude era isso que eu ficava-me a questionar. Eu E ela fiquei vê, desiludida. e ela vê o seu amado desnudo, Desnudo ali com tudo à com mostra. tudo à Epá. mostra, vivo. Eu não sei o que achar sobre isso. Mas eu já sabia que Epá. ele ia estar vivo, eu sabia que ele não ia morrer, eu sabia que Claro, né? provavelmente era isto que ela tinha que fazer. Imagina, eu já sabia que era assim que ia ser. Era um bocado óbvio como é que ia ser o desenrolar da história. True. Ah, Mas eu queria porrada, meu. mas não houve Opa. porrada e a Judy e o Cardan ficaram felizes para sempre. Depois houve um julgamento, o Maddox então foi expulso para. Para o Mortal Realm, para o mundo dos mortais. Eu digo, não, não gostei nada desse castigo. Imagina, não, e ele vai para lá Não viver com o Oak. gostei. Não, Bia. Yeah, com o Wookie e com a mulher dela. Não, e sendo que o objetivo principal da Jude é o Oak ir para o trono, não é? Porque ele é o herdeiro. Uhum. Mas se ele vai viver. E sendo que a Jude desde o início não queria que o Oak tivesse sobre as influências do Maddox, mas ele vai viver para o mundo mortal com o Maddox. Mas O fica que é que barato. impede o Maddox de dizer ao Oak assim: Olha, tu podes ser uma má pessoa, tu podes matar toda a gente naquele sítio? É, mas o Wookie já não vai ser rei. Porque agora, tipo, ele partiu a coroa, né? Agora tu só és Não, rei mas eles disseram que iam por seguir as ordens democracia. na mesma também. Ok. Acho que eles iam seguir na mesma Eu ordem. não tomei atenção. Eu acho, eu nem sei. Olha, enfim, este livro é muito fácil de resumir. Isto demorou mais tempo, mas isto é muito simples de resumir. Mas eu não Opa, o gostei. que me interessou aqui foi o da Bomb, a da Bomb e o Roach. O Opa, que nosso casalinho chip, o fofinho. nosso chip, pois é. Meu, The ele Roach teve e em The coma. E-Bomb ficaram juntos. Yeah, ele teve em coma durante bué de tempo e depois tipo a Jude lá ajudou e depois Sim. tipo ele depois acordou e ele achava que estava a dormir, a dormir, a morrer. Ele achava que estava a morrer e ele Disse tipo, que espera, amava. eu antes de morrer eu tenho que dizer uma coisa. Liliver, eu amo-te. E depois, oh filho, tu não vais Não vais morrer. morrer. E ele, E ele, upsi. eu preciso, não era Yeah. suposto saberes. Oh, Bia, mas sabes uma Mas eu cena que depois, achei bué opa, fofa? o que é? Porque depois o Cardan basicamente deu três máscaras aos seus membros da Corte das Uhum, Shadows para eles uhum, poderem viver com eles todos, mas estarem não ser perceptível de quem é que eles são. Portanto, aquilo exato. mudava a cara e a voz. Mas a Jude disse que nem ela conseguia perceber qual deles é que era, mas ela via duas pessoas a dar a mão e já sabia que eram esses dois. Oh, Eu li esse detalhe e fiquei, oh, tão tão fofinho. fofos. Opa, me chipe tanto. Quero lá saber de Judy Carden, eu quero saber destes dois, meu. É. Mas bem, o que eu sinto é que a Hum, história rendia mais se nós tivéssemos tido um POV do Cardan das coisas. Eu já hum. estava farta da Jude, porque ela, a ideia dela era tipo, se eles são maus, eu consigo ser pior que eles e eu vou ser pior que eles para os superar. E então ela vai ser pior que eles. Ela nunca tentou ser pacífica, ela foi sempre. Ele foi logo. Violência, É bora. logo. Epá, e o Cardan acho que não é tanto disso, porque ele sempre disse que ele não era um assassino e ele não quer recorrer a Uhum. esses meios. Então, mas Bia, tenho uma boa notícia para ti. Que eu soube Ok. isto. A Holly Blake vai lançar um POV do Cardan de quando a Uh, Jude. Lembras que nós dizemos no outro episódio que queríamos saber o que é que tinha acontecido com o Cardan e porque é que ele mudou toda a uhum, sua personalidade? Vai haver um uhum. POV do Cardan quando a Jude foi raptada. Ela vai lançar um livro Nice. nessa Boa. perspectiva. Mas eu acho que todo este livro, toda esta série de livros rendia se fosse no POV do Cardan. Não sei. Sentir que. Ou seja, ele já gostava dela antes dela gostar dele e Uhum, sentir aquele amor não correspondido. Eu sinto uhum. que ele mostra mais do que ela mostra. Sim. Epá, yeah. Porque até ele tem os juicy bits. Que caraças é que isso significa? As partes interessantes, não sei. Ah, Eu acho a vida sim, eu dele também acho que ele tem as partes mais mais, interessantes. muito mais interessante do que a Jude. Tipo, por Sim, mais que eu gosto da Jude, tipo, opá, havia ali um plot. Eu não consigo ultrapassar a nossa teoria, Catarina, que tinha sido tão épico. sim, que a Taryn e a Jude são a mesma pessoa.
Yeah, tipo, por causa do livro da Alice do País das Mas eu Maravilhas acho e tudo que da Looking Glass. eu acho que ela queria fazer coisas, mas não teve tempo. E então Epá, juro. é todas aquelas cenas de eu conheço a tua mãe, eu conheço os segredos da tua mãe, o teu Yeah, pai era tem o esses melhor segredos que eu ferreiro queria. de sempre, ferreiro, Yeah, cadê esses segredos? Bro, eu queria saber tudo. não é? Cadê o resto? Foi bem. Enfim, Foi como quando eu recebi o meu salário. Cadê o resto? Foi bem isso. Opa, mas até que. Opa, o que eu não gostei foi mesmo tipo ali aqueles saltos, meu. Tipo, pá, está ali a sim. faltar bem Ela coisas. Tipo, precisava de mais 2 ou 3 livros para. yeah, yeah. Mas de resto, até que, pronto, está engraçado, está plot twists, tem sexo. Pia, queres passar aos jogos e Bora despachamos passar isto? aos choques, sim. Ok. Então, vamos fazer então o Isto ou Aquilo, que nós temos. Nós fazemos sempre 2 jogos no final das séries, que é um Isto ou Aquilo, e damos também prémios a personagens. Portanto, vou agora começar com o Isto ou Aquilo. Preferias viver no mundo mortal ou viver em Elfheim? Epá, mas eu seria o quê? Uma humana? Olha, que caraças. Opá, como humana, eu preferia estar no mundo dos humanos, sinceramente. Também eu. E ali sofrer Eles de são, racismo. eles são tóxicos, eles forçam-te a cenas, não, tens de ter cuidado, comer É sal, mesmo. andar ali com uma pulseira de berries e não sei o quê. Não, Epá, é bué mundo estranho mesmo. mortal é incrível. Muito perigoso. Não gosto. Sim. Preferias ser espiã, como a Jude, Uhum. ou ir a festas luxuosas, como a Cardan? Ai, eu queria ser boa espiã. Sim, eu também gostei. Eu gostei. Eu gostava que esta parte de ser espião fosse mais aprofundado, Yeah. mas não foi. Preferes o Jordi e Cardan como aliados ou quando eles eram inimigos? Epá, quando eram inimigos era muito mais caliente. Mas Eu, também gostei de vê-los eu como gostei de vê-los aliados. juntos, porque eles são assim, eles picam-se um ao outro. Sim, eu gosto dessa Eu gosto dinâmica. dessa Yeah. dinâmica, por isso acho que aliados. Eu gostei, por exemplo, Aliados, sim. sabes que eu gostei quando eles eram aliados no primeiro livro, em que eles estão. Há todo aquele betrayal do Madoc e do lá do irmão do Yeah. Barknick. Já nem sequer me Já não lembro sei do o nome nome dele. dele. Ele morreu também tão rápido que eles estão os dois e eles juntam-se para conseguir fugir dali e que depois eles têm lá um plano. Yeah, eu gostei bem disso. Por isso é Foi que acho que o wholesome, sim. primeiro, o primeiro, o primeiro livro é melhor do que os outros. Gostei mais do primeiro, sim. Próximo. Preferes o Cardan no primeiro livro ou o Cardan no terceiro? Pronto. Hum, terceiro ele mal apareceu, tipo, eu só apareci. Metade do tempo ele teve como Ouvir uma serpente. serpente. Epá, se calhar no primeiro. Mas no primeiro ele é mau. É mau ter dado. Ah pá, não sei. Eu gosto mais dele no segundo. Tipo, Sim, eu pode também ser gosto ali. mais dele no segundo. Vá, terceiro, Yeah. porque o primeiro ele é mau. Agora vamos passar para os prémios. Bora. Casal chato. Eu disse que esta ia estar aqui. Casal Epá, chato. Óbvio, Loki Terin. claro. E agora, a mais chata. Terin. Uh, Opa, por Opa. mais que ela tenha tentado, eu não Tá chata, consigo. meu. Não consigo. Não consigo, vai uma sonsa. E a versão masculina disso é o chato do Madoc. Epá, não podes te contentar, pá. Para quieto, mas é. Yeah, aceita só que tu és inferior e pronto. Bué. Maior traição. The Ghost. Essa magoou-me. Pá, lá dá. Taryn chata, mas foi quando nós descobrimos que o Locke era o marido da Taryn. E que ela andava Epá, ali a fingir que não isso sabia também, de nada. Foi mesmo à isso toa. também doeu, isso também doeu. Mas o The Ghost, eu gostava tanto dele. Sim. Epá, magoou mais. Uma personagem que merece um spin-off Da Bomb, com o The com o Roach. Roach. Eu quero ver isso, eu exijo. Eu diria que também. E também gostava do livro em que se visse mesmo, tipo, a história entre os pais da Jude e o Madoc. Sim. Gostava de ver Sim. isso também. Eu gostava de saber tudo o que aconteceu, eu já tinha dito isso, com a Oriana ou Madoc. Ou seja, uns anos antes, quando houve outro reino, e saber tudo aquilo. Sim, Exatamente. eu gostava disso. Best plot twist? Ah, Pá, eu acho que foi o Cardan a expulsá-lo. A casar com ela e depois sim, a sim, expulsá-la. exatamente. É.
Exatamente. Eu não Ah, estava à espera nada disso. o melhor amigo do ano. Melhor amigo do ano. Eu diria que é A, o The Bomb, que é ou a aliada à Vivi. Jude. A Vivi também, mas a Grimm, Aí a Grima Mog. imagina, Ganda grande rainha personagem. do. Eu amei-a. Eu amei ela só por ser neste Sim. livro, mas eu amei-a. Uhum. Concordo. Maior aliado. A Grima Mog. Ganda mulher. Sim, sim. Mas a Vivi também. Eu acho que a Vivi foi uma boa Uhum. aliada, Foi, secretamente foi. ali da. Teve sempre a apoiar a irmã e nunca contou os segredos da irmã. Ganda moça. A personagem mais underrated. Underrated. Não sei. Quem tu achas? Se calhar o Epá. Woke, porque ele vai ser bem importante. E nós não Uou. tanto Não damos foco, valor nenhum ao mas puto. ele vai ser o rei daquela porcaria toda. E isto foi tudo por causa dele. Imagina, os livros todos Ok, aconteceram por yes. causa dele. I see it. E terminamos assim o nosso episódio. Espero que tenham gostado. E. Não, podemos ser verdadeiras. Podemos ser verdadeiras. Vamos ser verdadeiras, é assim, nós perdemos a parte da gravação que era o final, então nós estamos agora a gravá-lo. Eu não sei onde é que está, juro, juro. Eu estive a vasculhar o meu computador inteiro, eu não entendo, eu não sei para onde é que foi o raio da gravação. É uma vergonha isto. É uma... Então nós estamos aqui a gravar a parte final do episódio. Exatamente. Eh, Prontos, acabamos o episódio e sigam-nos no Instagram e no TikTok, que está na nossa bio do Spotify. Nem sei se é bio que se diz, mas é a descrição do I Spotify. don't know, é alguma coisa. E terminamos aqui a saga de The Folk of Air. E fiquem connosco E- para os próximos episódios. Possivelmente o próximo episódio será de um livro de thriller para comemorarmos assim o Halloween. E é tudo. Sigam-nos e adeus, fiquem bem. Tchau!